Olá pessoal, professor Saulo Santos aqui para a nossa aula número 69 de Lógica de Programação. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e dá um like para fortalecer o canal. Vamos lá então, pega uma xícara de café e vamos colocar a cabeça para pensar. O objetivo aqui é criar um programa que apresente o somatório dos 10 primeiros elementos da seguinte série. O primeiro termo da série vai ser o número 10 elevado à primeira dividido por 2. O segundo termo vai ser o número 9 elevado à segunda dividido por 3. O terceiro termo da série vai ser o número 8 elevado à terceira dividido por 4. Então, a gente repara que existe aqui um padrão nessa série. Enquanto o expoente e o denominador estão numa crescente, aumentando de valor em uma unidade, o numerador, que inicia em 10, está num processo de redução de uma unidade a cada novo termo calculado. E o programa vai imprimir também a fração calculada e o somatório acumulado. Por exemplo, no primeiro termo temos o valor 5 como fração calculada e somatório acumulado. Já no segundo termo, temos o valor 27 calculado e o número 32 acumulado. Vamos lá, vamos avançar e codificar esse problema. Bom, vamos iniciar então a solução desse exercício. Eu tenho aqui a minha série, onde o primeiro termo eu tenho 10 elevado à primeira dividido por 2. Então eu declarei essas variáveis aqui da seguinte maneira. O meu numerador já começa em 10, o meu denominador começa em 2, o meu somador, que vai ser o meu acumulador, começa em 0 e o meu primeiro termo, que também não está calculado, começa em 0. E o meu expoente, eu vou utilizar o próprio número que está no denominador para gerar o número aqui que está no expoente. É só a gente observar o seguinte, o numerador é sempre uma unidade a mais que o expoente. Então, o que acontece aqui? Na linha 16, eu inicio aqui um laço de repetição e observa que esse laço de repetição ele se encerra aqui na linha 21. Então, o que eu coloquei aqui dentro dessa minha estrutura de repetição? Eu adicionei aqui o meu printf, ou seja, eu vou estar imprimindo a cada passagem do laço os seguintes elementos. Eu vou imprimir o valor que está no termo e o valor que está no somador. Por quê? Porque eu quero imprimir esses elementos, eu quero que apareça a cada execução do meu laço o valor do termo calculado e o valor acumulado. Então, como primeira instrução aqui do meu código, o que eu vou fazer? Eu vou mandar calcular o termo. E note que eu estou usando aqui a função POL, função matemática, que me permite calcular aqui o valor de um numerador elevado a uma determinada potência. E repara que a minha primeira potência aqui é o número 1. Então eu consigo isso fazendo o quê? Denominador menos 1. Porque repara que o meu denominador ele começa em 2. 2 menos 1, eu consigo o valor da minha primeira potência. Se você não entende o que são funções matemáticas da linguagem C, assiste a aula número 10. Nela eu explico as principais funções matemáticas que são normalmente utilizadas em programação. Dando sequência, eu tenho o meu numerador elevado à minha potência, então eu consigo aqui dessa forma, o meu numerador elevado à minha potência, dividido pelo meu denominador, que é o 2. Está aqui, então, dividido pelo denominador, que é o 2. E eu já imprimo o valor do primeiro termo aqui. Agora, dando sequência, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o somador. Somador recebe somador mais termo. Dessa forma, eu tenho a variável somador acumulando todos os valores calculados aqui em termo. E agora, para calcular o segundo termo da minha série, eu preciso que o meu denominador valha 3 e o meu expoente valha 2. Quando eu executo o for novamente, o denominador passa a valer 3. E como o valor aqui do expoente é calculado em função do denominador, então o meu expoente também passa a valer 2. Agora, já o meu numerador, ele começa valendo 10, e na segunda passagem, ou seja, no cálculo do segundo termo, eu quero que ele valha 9. Como é que eu vou fazer isso então? Eu venho aqui e faço com que o meu numerador receba ele mesmo menos 1. Dessa forma a gente encerra o código. Vamos executar para ver o resultado. Está lá. Eu tenho então como fração
5 e valor acumulado 5. Fração 27, valor acumulado 32. Fração 128, valor acumulado 160. Vamos conferir esses dados aqui numa planilha. Copiando isso para baixo, chegamos aí no valor obtido pelo nosso código. E é isso, então a gente finaliza a nossa aula 68. E se você gostou dessa aula e ainda não é inscrito no canal, então se inscreve para ser notificado das próximas 2 aulas que a gente vai desenvolver novos algoritmos envolvendo somatórios de fração, só que com um nível de dificuldade um pouco maior do que esse. Mas se você ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu te ajudo.